Como se libertar dos pensamentos negativos. Esse é o tema do vídeo de hoje que foi sugerido. Eu tenho certeza que é a dúvida de muitos de vocês também, porque ao longo das 24 horas do dia, às vezes a gente cria o hábito inconsciente de ter muitos pensamentos negativos e a gente acaba se encontrando numa zona de conforto ali na negatividade, que a gente não consegue mais largar esses pensamentos negativos, né? Eles fazem parte do nosso dia a dia e eles criam sentimentos negativos e situações negativas. Bom, esse vídeo vai ser bem direto ao ponto. Eu vou citar aqui algumas técnicas que me ajudam muito a lidar com isso e a fugir desses pensamentos com vibração mais baixa, tá? Primeira coisa é a gente entender que todo pensamento, seja positivo ou negativo, que recebe muito do seu foco, da sua atenção, acaba gerando um padrão de pensamento. Esse padrão de pensamento vira um padrão vibracional, né? E esse padrão vibracional se torna uma crença. E toda crença se torna realidade. Quando a gente fala sobre crença, a gente está falando sobre tudo que nos rodeia, sobre a forma que a gente enxerga a vida. A forma que você dirige no trânsito é uma crença, a forma como você acredita que você tem que se comunicar com outras pessoas é uma crença, tudo que você acredita é uma crença. E quando a gente está vivendo a nossa vida no piloto automático, são as crenças inconscientes que acabam pilotando o nosso dia a dia. Então elas trazem resultados positivos ou negativos na nossa vida, né? Nessa manifestação física. Bom, para me ajudar neste vídeo, eu trouxe esse livro aqui dos Abraham Hicks com a Esther, que é Peça e Será Atendido. Se você já está há um tempo nessa caminhada de autoconhecimento, de evolução, com certeza você já se deparou com esse livro aqui, que é o mais popular deles, né? Eu adoro porque tem uma linguagem super leve, bem humorada, que combina bastante comigo, então eu me identifico bastante. Neste livro aqui, que nos traz vários ensinamentos, ele nos diz muito sobre o GPS interno que todo mundo tem, que é nada mais, nada menos que as nossas emoções. Portanto, se você tem um pensamento que te traz ansiedade, preocupação, medo, insegurança, seja lá qual for o sentimento negativo, você precisa compreender que a emoção negativa, né, que faz parte do seu GPS interno, está apontando para um caminho negativo. Então a gente precisa recalcular rota, trocar de pensamentos e sensações para seguir um caminho mais positivo na nossa vida e aí colher situações e manifestações mais positivas no geral. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento de saber observar as nossas emoções primeiro, para saber se o pensamento é positivo ou negativo. Cara, mas eu preciso me preocupar com tal coisa. Se eu não me preocupar com isso, ninguém vai resolver por mim, a situação não vai se resolver sozinha. Será? Se essa preocupação te causa ansiedade, medo, pessimismo, insegurança, com certeza o caminho que você tem que seguir não é esse. Porque o seu GPS interno já está apontando para onde você está indo. E a nossa natureza é o bem-estar. Então, se você está muito longe dessa sensação de permitir o bem-estar na sua vida, com certeza o caminho não é por aí. Você tem que recalcular a rota para sentir e pensar coisas melhores, para seguir o caminho ali do GPS para algo mais positivo, tá? Bom, este livro também tem algo muito bacana, que é a escala de orientação emocional. Então, eles listaram as emoções e pensamentos que mais têm vibração alta, positiva, para o que mais tem vibração baixa. Por que eles fizeram essa lista de escala emocional? Porque a gente precisa compreender que nós somos seres humanos, né? Aqui na Terra, nós não somos robôs. Então, não tem como a gente sair do pensamento mais pessimista, mais que nos amedronta, para o pensamento mais otimista, o mais iluminado do mundo. Isso não existe. E essa pressa, essa urgência de mudar imediatamente de padrão de pensamento nos causa uma frustração, porque isso não é possível. A gente precisa entender a escala de emoções para a gente ir subindo pouco a pouco, né? Uma coisa que este livro cita também, que eu vou ler para vocês, é o seguinte: é muito mais fácil ir de um pequeno pensamento que o faça se sentir bem para outro pensamento que o faça se sentir bem, para outro pensamento que o faça se sentir bem, do que estar num lugar onde você se sinta mal e de lá ir para um lugar onde você se sinta bem. O que eles querem dizer com isso?
que a gente não pode sair de um lugar, de um pensamento, de um padrão negativo e pular para o positivo em um piscar de olhos. É um processo. As nossas emoções vão subindo aos poucos, né? Os nossos pensamentos vão melhorando aos poucos. Isso é de suma importância você ter conhecimento para você conseguir fugir de fato desses pensamentos negativos de uma forma mais leve, mais prática, sem tanta culpa por estar sentindo eles, né? Então vamos a essa escala de emoções. Por exemplo, são 22 graus, como eu comentei. O grau 9 é o pessimismo. Como que eu vou sair do pessimismo e ir para o otimismo, então? A gente precisa compreender que cada melhora é válida. Então, a emoção, depois do pessimismo, que tem um pouquinho mais de vibração elevada, a emoção mais positiva perto dele é o tédio. O tédio também é uma emoção de vibração baixa, porém ele é um pouquinho melhor do que o pessimismo. Então, se você sair do pessimismo e ir para o tédio, né, um pensamento de tédio, já é um grande avanço. Do tédio, a gente consegue o contentamento e do contentamento, a gente consegue subir para a esperança. Lembrando, como eu acabei de ler aqui no livro, um pensamento liga ao outro, né? Então, se você está ali na sensação positiva, né, no seu GPS, sabe que tem pequenas melhoras, um pensamento vai ligando ao outro para um caminho de vibração mais alta, para pensamentos mais positivos. Então, depois da esperança, vem o otimismo. Aí sim você se sente otimista. Então, é bem bacana a gente compreender que para melhorar os nossos pensamentos, a gente tem que ir de melhora para melhora para melhora. Você vai buscando pensamentos um pouquinho melhores, próximo ao que você está sentindo. Por exemplo, um pensamento bem negativo é o pensamento de preocupação, que muita gente tem várias vezes ao longo do dia. Depois do pensamento de preocupação, o próximo pensamento mais positivo seria o da dúvida. Então, será mesmo que eu tenho que me preocupar tanto assim? Será que a situação está desse tamanho? Será que só vai acontecer coisa ruim dentro dessa situação? Isso a gente já vai para a dúvida. E da dúvida a gente já consegue subir um pouquinho até chegar ao otimismo. Segundo eles, a vibração mais positiva, né, de pensamentos que a gente pode ter, que está em número 1, é alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração. Então, sempre que a gente sente admiração, autoconfiança, alegria, nós estamos com pensamentos muito positivos, que nos geram sensações positivas, vibrações positivas, crenças positivas e uma realidade positiva. Então, a gente ter conhecimento dessa escala de emoções é bem bacana para compreendermos que a gente não precisa estar nesse processo, né, de fugir dos pensamentos negativos de uma forma urgente, cheia de culpa, que você não consegue mais sair disso. A gente pode compreender que cada melhora é válida. E você ficando feliz com a melhora, você consegue mais pensamentos de felicidade, por aí vai, como eu comentei, cada pensamento, né, por aquele caminho se liga ao outro. Esse livro tem vários exercícios e práticas também para a gente colocar, né, no nosso dia a dia em relação às nossas emoções, manifestações. E algo que ele cita aqui, ele dá um exemplo de um bastão. Então vamos supor que uma extremidade do bastão é negativa e a outra é positiva, né? Até porque a gente sabe que tudo é dual, né? Tudo tem dois lados da moeda, então tudo é polaridade, né? A gente tem esse conhecimento. Então, se a gente está numa emoção negativa, a gente sabe que existe a versão positiva dela também. Se a gente sabe que, eu tô sentindo isso que é muito ruim, o lado bom é que eu tenho certeza de que existe o oposto dessa sensação ruim. Se existe, eu posso alcançá-la. E ele cita aqui que às vezes, quando a gente está muito nesse padrão de pensamentos negativos, a gente se prende e se acostuma, se sente confortável em segurar esse lado negativo do bastão. Então, para a gente soltar esse lado negativo do bastão, muitas vezes requer ali uma dedicação nossa, né? Para tomar uma decisão de fato e irmos pegando degrau por degrau até chegar no lado positivo da moeda, do bastão. Às vezes a gente se depara com tantos pensamentos negativos e a gente vai convivendo com eles. A gente acha que tem que pensar nisso mesmo, porque as situações estão assim, então eu tenho que me preocupar, a vida é injusta, e aí a gente entra no vitimismo, que é um tipo de pensamento baixíssimo,
e aí a gente só consegue enxergar como a vida é injusta, aos céus, a vida, por que comigo, né? Então a gente entra nessa zona de conforto, porque todo evento que acontece na nossa vida é neutro, somos nós que damos a interpretação para ele. Então, somos nós que dizemos que aquilo é sofrido pra gente ou não, que aquilo nos causa medo ou não, porque ele só aconteceu, ele é neutro. A decisão de como você vai encará-lo é sua, né? E a gente consegue encarar as coisas e se abalar menos com as coisas quando a gente trabalha o nosso pensamento, e aí a gente consegue achar sempre algo bom, ou a gente consegue perceber saídas diferentes, ou a gente simplesmente consegue soltar a situação e ela acaba se resolvendo sozinha com o fluxo da vida, né? Um dos exercícios bem fáceis, práticos, rápidos que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, quando esses pensamentos vêm, lembrando que você sempre tem que estar atento ao seu GPS interno para saber se ele é positivo ou negativo, se é para realmente você se preocupar com isso ou não. Então você detectou ali que você está indo para um caminho negativo, que vai te gerar ansiedade, insegurança. Você tem que se dedicar para dar uma pausa, para recalcular a rota. Você tem que fazer essa dedicação aí, tá? Porque senão você vai continuar indo para o caminho de costume. Então esse exercício, por exemplo, você está numa reunião, bateu ali a falta de confiança ou a raiva do seu chefe. O que você pode fazer? Você não vai conseguir meditar naquele momento, às vezes você está lá dentro do ônibus, por exemplo, se sentindo desanimado com a vida, se sentindo injustiçado, né? O que você pode fazer? Você escolhe um objeto que está no mesmo ambiente que você. Então você está lá numa sala de reunião, você olha para um vaso e escolhe esse vaso. Você começa a ter algum tipo de pensamento positivo em relação àquele vaso. Você reflete sobre ele. Nossa, eu acho esse vaso bonito. Nossa, tem uma planta linda que vive dentro dele. Olha, deixou essa sala muito mais bonita esse vaso. Você começa a refletir sobre esse objeto escolhido. Como ele não é uma preocupação na sua vida, né? Ele é um objeto aleatório, você consegue subir as suas emoções mais rápido, porque você não tem nenhuma ideia, nenhuma sinapse neural em relação a ele, nenhum tipo de gatilho, nem nada. Então você reflete positivamente sobre aquele objeto aleatório e assim você vai subindo grau por grau para você atingir pensamentos mais positivos. Quando você vê, você já voltou a ser otimista de novo e segue seu rumo pensando na alegria, na gratidão, né? E quando a gente mantém esses pensamentos positivos, a gente realmente começa a ver os efeitos na nossa vida, né? Porque a nossa mente é a causa de tudo e a nossa vida é o efeito, né? Então, primeiro começa aqui e aí se manifesta aqui. Então, o fruto da nossa realidade, das nossas manifestações, são os nossos pensamentos. Observa a sua vida, se tem alguma área específica da sua vida que você não está gostando dos resultados, é porque você tem que trabalhar seus pensamentos exatamente aí, né? Os pensamentos que você associa a essa área da vida. Então, aí que você aplica essas práticas, né? Então, você pode aplicar essa prática da escala de emoções em relação ao seu trabalho, por exemplo, se é isso que mais te causa pensamento negativo. Você começa a enxergar algo nele um pouquinho melhor, com o passar dos dias, você já vai enxergar algo incrível nele, ou vai se colocar pronto para o universo para receber aí um trabalho incrível, né? Então, os nossos pensamentos criam a nossa realidade e é por isso que a gente tem que estar sempre atentos a ele. Essa questão do objeto, no caso, se você estiver em casa, por exemplo, você pode escolher um objeto que já é conhecido seu, né? Uma bolsa que você ganhou de alguém, uma decoração que você ganhou de alguém. Você pode refletir também sobre aquela pessoa, como que ela te presenteou, foi no seu aniversário, que foi super especial, e aí você também vai criando pensamentos mais positivos. É importante a gente saber que os pensamentos e emoções estão sempre interligados, um causa o outro e um liga ao outro. É isso, espero que vocês tenham gostado. Esse canal ainda está muito no começo, então fiquem à vontade para sugerir temas. Esse tema de hoje foi sugerido por uma pessoa, né, especial para mim. E meu único objetivo com este canal é conseguir compartilhar um pouco do que eu aprendi sobre autoconhecimento, que é um assunto que eu estudo desde os 12 anos de idade. Então eu já li muitos livros, já assisti muitas palestras, estudei sobre esse assunto e eu compartilho aqui o que me ajudou, né, na minha trajetória e eu sei que pode ajudar na sua também.
em busca de uma vida mais leve.